Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. 7 horas mais 30 minutos, 7h30, começando mais uma edição aqui do Café com Política, Caféu. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. Seja bem-vindo à quinta edição do nosso Café com Política. E sempre conosco aqui, João Jabbour. Bom dia, Jabbour, bem-vindo. Bom dia, Caféu. Bom dia a todos. Também conosco, Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Caféu. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Também aqui conosco, Ricardo Bizarra, já conhecidíssimo. E hoje temos aqui a alegria de receber Bruno Pasquarelli, que é professor de Relações Internacionais e doutor em Ciência Política. Bom dia, Bruno. Bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Caféu. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje, olha, dia 22 de abril, sabe que dia que é hoje? O dia do descobrimento do Brasil, ou seja, o dia em que os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. Lembrando que neste 2022 vamos comemorar em setembro 200 anos da nossa independência. Bons motivos aí para as reflexões sobre o nosso país. Bom, nós tínhamos aí durante a semana discutido uma pauta, né, Jabbour? Preparamos um roteiro, mas quarta-feira nós tivemos a decisão do Supremo, uma condenação surpresa até pela dimensão, né? 9 anos e 8 meses do Daniel Silveira, deputado federal. E ontem à noite o presidente da República, usando a sua prerrogativa, coloca aí a graça ou indulto individual, né? Mudando por completo o cenário e, claro, com repercussão já à noite e hoje. E esse vai ser o nosso principal tema. Nós temos aí o vídeo em que o Bolsonaro anuncia então o decreto que traz a absolvição do deputado Daniel Silveira. Nós separamos aqui um trecho para a gente contextualizar e trazemos também uma fala logo na sequência do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos com o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Essa questão do indulto, esse ato... Fica concedida... Não, vamos lá. Bom, ele usou, inclusive, o Bolsonaro, né, sua equipe, né, de retaguarda, argumentos para esse indulto, inclusive de decisões do próprio Alexandre de Moraes. Então nós separamos aqui o que o Alexandre de Moraes falou lá atrás, em 2017, né, que ele fazia um julgamento acerca da questão do indulto, né, dessa graça. Vamos ouvir então Alexandre de Moraes, aquela época, né, não é de agora, né? Resgatamos aí a sua decisão, ele que ocupava já a cadeira no Supremo. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito, quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo, assim como
O ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Bom, está aí contextualizado. Nós temos então um fato, vamos dizer, jurídico. Inclusive teremos a participação do Dr. Cláudio Bahia, que é advogado e professor doutor em Direito Constitucional, que está conosco já por Skype. A gente pode dar um bom dia para o Bahia. Bom dia, meu caro colega aí da instituição Toledo de Ensino, meu caro Bahia. Bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Café. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar presente. Para nós também. Então, antes da gente entrar na questão legal, queria opinião, Bruno, nós temos aí esse aspecto, vamos dizer, técnico que a gente vai dissecar aqui e também essa questão política. Como é que você viu tanto a decisão do Supremo e essa decisão do Bolsonaro ontem? Bom, em relação à decisão do presidente Bolsonaro, né, dada ontem, a gente tem dois aspectos, né? A gente tem primeiro um aspecto político, no sentido de trazer essa discussão para a base dele, né, trazer toda a discussão para a base conservadora, para a base que está ligada, né, que tem ali dos 20% aos 30% que estão ligados com ele, né? Então o Bolsonaro faz essa decisão para justamente agradar a sua base, pensando, por exemplo, em eleições, pensando em 2022. E temos também a questão política do conflito dele com o STF, né, que não é de agora. O conflito dele com o STF vem de muito tempo atrás. A gente teve, por exemplo, em setembro do ano passado, né, um desenvolvimento maior desse conflito, e aí houve uma certa conversa, uma negociação para apaziguar um pouco os ânimos, e agora volta à tona, né, essa questão do conflito entre ele e alguns membros específicos do STF. Né? Agora, Kleber, nesse ganha e perde, né, você sempre tem batido na tecla que a equipe de retaguarda do Bolsonaro vinha orientando para que ele fosse um tom mais ameno, não entrasse em tanto, não fosse tão beligerante, né, como ele tem por clareza, mas ontem ele foi ao extremo. Qual a leitura que você faz? Então, eu acredito que essa atitude do Bolsonaro tem sim a ver com a eleição, tem sim a ver com aqueles que o seguem, mas ao mesmo tempo que eu tenho visto aí, independente de qualquer coisa, que está havendo muito questionamento em todo o rito, né, da forma que eu queria depois até pontuar com o Bahia, doutor Bahia, sim, que está ali, gostaria de perguntar aí algumas coisas que eu não entendi. Acho que seria uma boa oportunidade hoje da gente esclarecer isso, né? Se discute muito vários pontos desse processo que não teriam sido seguidos, né? A começar pela rapidez com que houve o julgamento, né? Só a título de esclarecimento, essa fala do Alexandre de Moraes foi em relação ao presidente Michel Temer, em 2017, Michel Temer que havia nomeado Alexandre de Moraes e com a morte do ministro Zavascki. Perfeito. E Jabur, tem essa questão mesmo do rito do processo, a gente olhar, né? Porque o próprio denunciante acabou julgando, né? Tivemos então um fato, vamos dizer, político-jurídico na quarta-feira, uma grande repercussão, e como o Bruno colocou, você tem ali os bolsonaristas de primeira ordem, você tem que alimentar a tropa, mas vem uma decisão bastante forte e que você está colocando em conflito poderes, né? Quer dizer, você julgou e eu não concordei talvez com o seu julgamento, estou aqui dando um indulto. Claro que tem a previsão legal, mas tem uma repercussão política muito pesada. Não tinha dúvida, vai ser a grande polêmica do dia, dos próximos dias. Tem todo o aspecto político, como o Bruno, o próprio Kleber colocaram, mas tecnicamente para mim é onde estão as maiores dúvidas, pelo menos na minha cabeça, e felizmente nós temos o Cláudio aí para nos ajudar a dirimir dúvidas. Eu tenho dúvida na origem
que é o que você falou, se aquele que era vítima e que era o acusador, ele pode ser também o julgador, e não dando a possibilidade da segunda instância, da terceira instância, pro réu, no caso aí, o deputado. Que já foi direto para cima, né? Você recorre para quem, exato, né? Exato. Parece que é estranho ao princípio do direito isso, mas pode ser que haja previsão legal por ser o Supremo, enfim, a gente não sabe, e o Cláudio certamente vai nos esclarecer. Essa para mim é uma dúvida. E a outra dúvida é sobre a própria atitude do presidente, se foram atendidos os requisitos todos previstos nesse induto, se está contemplado para que ele pudesse tomar essa atitude. Então vamos tirar essas dúvidas todas, jurídicas? Doutor Cláudio Bahia, como é que viu tudo isso? Vamos começar com o fato do julgamento do Daniel Silveira, quer dizer, o fato de ter sido, primeiramente, acusado pelo próprio Alexandre de Moraes. Isso aí já gerou um mal-estar, porque ele acabou também dando pena, né? Ele ficou recluso por um período grande, depois liberado com o uso de tornozeleira. Houve um conflito ali quando ele foi para o Congresso Nacional se abrigar, e veio um julgamento rápido com uma pena muito alta. Qual é a sua interpretação sobre o rito do processo que culminou com a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão para o Daniel Silveira? Bom, no que se refere ao julgamento e a pena, que evidentemente se trata de pena alta e com o início do cumprimento em regime fechado, há que se ponderar também que é um recado do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, em não permitir que atos antidemocráticos sejam levados a efeito. E quando eu digo aqui atos antidemocráticos, não está em jogo a possibilidade e o direito de você criticar decisões judiciais e até mesmo criticar posturas de ministros do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outra autoridade, vez que essa conduta está verdadeiramente protegida pela liberdade de expressão e faz parte do jogo democrático. O que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal foi conduta incitando a violência, a invasão do Supremo, e colocando a integridade dos seus ministros em jogo. Então, isso nada mais natural do que uma autodefesa da própria corte, e percebam que nós temos um dado aqui relevantíssimo, que não pode se perder de vista. O ministro André Mendonça, recém-possado, ele também votou pela defesa do Supremo Tribunal Federal, embora tenha ali apresentado uma pena de menor envergadura, que talvez até se enquadrasse melhor nas situações levadas a efeito para julgamento. Mas o julgamento em si e a penalidade em si, ela está de acordo com as provas produzidas pelo próprio deputado, que insistentemente e por meio das redes sociais conclamava, né, que todos ali agredissem ou invadissem o Supremo Tribunal Federal, e dentro de um Estado democrático isso não pode ser tolerado, ainda mais vindo de um membro do Parlamento. Agora, o fato do próprio Alexandre de Moraes participar da decisão e ele proferir um voto quando ele também é acusador, como é que é a tua opinião sobre isso? Em verdade, a acusação aí ficou com a Procuradoria-Geral da República. O que a gente poderia dizer mais nesse sentido é que o Alexandre de Moraes pediu a instauração do inquérito, né, onde é baseada toda a questão, mas a dinâmica de condenação e de concordância é da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser titular de uma ação penal. O titular da ação penal é o Ministério Público, dentre as suas mais variadas instâncias. Agora, o rito foi seguido? Que eu penso assim, como leigo em direito. Se já a Suprema Corte já está julgando, eu recorro para quem, se eu perdi? Não há recurso, a não ser, no caso presente, haveria uma hipótese que foi atropelada, que seria a hipótese de embargos de declaração, que, pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem efeitos modificativos, ou melhor dizendo, pode ter efeitos modificativos. Então, por meio de um embargo de declaração, poderiam ser esclarecidas determinadas questões, e elas então poderiam até mesmo redundar num abrandamento da pena que foi imposta, dependendo do conteúdo apresentado.
Já surpresa, doutor, com relação, por exemplo, à multa aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes ao advogado de defesa do deputado Daniel Silveira. Isso ocorreu na véspera do julgamento. Ele entendeu que o advogado questionou que algumas etapas do processo estavam sendo puladas, e ele entendeu então que acho que 12 ou 14 questionamentos do advogado, por isso ele não aceitou nenhum questionamento e ainda multou. A gente sabe que, por exemplo, no caso do Estevam, do senador Estevam, do juiz do Lalau, do juiz Nicolau, né? Deu lá, foram cerca de 30. No caso do presidente Lula, do ex-presidente Lula, foram 400 questionamentos no Supremo. O que o senhor acha dessa questão, dessa multa que foi aplicada ao advogado do deputado? Bom, falando em abstrato, esse tipo de multa, ela é imposta quando você tem atos meramente procrastinatórios. Eu, particularmente, Como? A questão, isso é no civil, não é, doutor? No criminal tem também isso? Pode ser colocado. Agora, a questão aí, me parece, eu particularmente sou pela amplitude do direito de defesa. Ainda que nós, olhando para algumas argumentações do deputado, como o impedimento de quase todos os ministros do Supremo para julgá-lo, como o pedido de que a competência do julgamento fosse para a Justiça Militar, que nós sabemos que não tem o menor cabimento, de qualquer sorte, ainda mais em se tratando de ação penal, me parece que há necessidade de você permitir uma amplitude de defesa. O paradoxo aqui está justamente no fato de que o próprio deputado, por anos a fio, passou criticando esse direito de defesa previsto da Constituição, como se esse direito de defesa fosse algo específico de pessoas de má índole ou de criminosos e etc. E ele está verificando que, na verdade, é um tipo de regra ou de instrumental indispensável para que você não tenha arbitrariedades na condução de processos ou de atos de autoridades. O Cláudio, e em relação à decisão do presidente ontem, né, eu recebo até aqui da doutora Fernanda Cabello, né, uma matéria que traz aqui que indulto não é um cheque em branco, o decreto pode ser considerado inconstitucional. Qual é a tua posição sobre a decisão do Bolsonaro em ter o decreto da graça, né, ou do indulto? O que eu colocaria, primeiramente, dizer que foi inaugurado na parte republicana brasileira a concessão de graça, é inédito, né? Isso era uma matéria adstrita mais à academia, e agora nós temos um fato concreto que com certeza já está reverberando e vai reverberar mais ainda. Nós temos como memória histórica, dentre outras, o próprio julgamento de Jesus, né? Quando Pôncio Pilatos ele fala para a multidão se ele deve soltar Jesus ou Barrabás. Aquilo é uma espécie rudimentar, né, um germe do indulto, ou da graça, mais especificamente, né, por ser particular e individualizado. E na monarquia isso era tradicional. O rei, por sua própria benevolência, por ser o pai de todos, então, num gesto humanitário de compaixão, ele poderia perdoar algum ou alguns indivíduos em específico. O nosso sistema, que é presidencialista, na verdade, ele tem muito resquício de monarquia absolutista, e um desses resquícios é justamente a possibilidade da graça ou do indulto por intermédio do presidente da República. Esse instrumental, que está no artigo 84, inciso 12 da Constituição, é uma prerrogativa do presidente da República. E eu diria que o primeiro ponto, curiosamente, talvez vá de encontro ao que muitos estão falando. Nós temos observado, durante esses 3 anos, uma briga de retórica entre a presidência da República e o Supremo Tribunal Federal em específico, com várias ameaças à questão da democracia. Para mim, é a primeira vez que o presidente da República atua dentro do campo constitucional para responder
alguma situação do Supremo Tribunal Federal. Ele usou a Constituição para uma defesa. Então, isto me parece importante de ser analisado e às vezes fica esquecido. Até então, as suas brigas ou as suas reclamações eram de outra ordem. Agora, ele está brigando dentro das regras que o jogo apresenta. Então, este é um ponto. Ele tem o direito de conceder graça ou indulto? A resposta é sim. Pode-se indicar o motivo que levou ele a conceder graça ou indulto? Subjetivamente, não. Isso é um ato discricionário do presidente da República. Todavia, num segundo passo, nenhum ato numa república pode ficar blindado de uma revisão judicial. E já é pacífico no Supremo Tribunal Federal que esse tipo de ato pode ser analisado por meio do controle concentrado de constitucionalidade, fato esse que inclusive ocorreu nessa menção que vocês fizeram do indulto, que era genérico, era coletivo, né? Do indulto em 2017, lançado pelo presidente, então, Michel Temer. E o Supremo Tribunal Federal concedeu uma medida liminar, suspendeu o decreto, porque entendia que o decreto contemplava pessoas que haviam sido condenadas pela Lava Jato e que isso, então, diante do tipo de crime, passaria à sociedade uma posição de impunidade. Então, dentro deste contexto, nós temos a possibilidade, nesse segundo momento, de que esse decreto venha a ser sindicado. Inequivocamente, ele foi apresentado de maneira extremamente expedita, inclusive no que diz respeito ao esgotamento dos questionamentos que a defesa e a acusação poderiam fazer no processo ainda por meio de embargos de declaração. Não se esperou o trânsito em julgado, o que é, evidentemente, bastante inusitado. Isso, Cláudio, sem se falar nas medidas secundárias da condenação, onde haverá discussão no TSE e em outras instâncias. Cláudio, objetivamente, o presidente tem um número ilimitado de perdões para conceder? Ele pode fazer isso com outros agentes públicos ou você sabe se tem um número limite para isso? Pode ser um só, 2, 3? Não há número limite, mas evidentemente que haverá um controle. Você tem abuso de poder, né? Você tem desvio de finalidade, que são situações que podem gerar crime de responsabilidade. A partir do momento que eu vou analisar ali quem são os destinatários, porque nós temos que lembrar também que a graça, ela seria um gesto humanitário. No plano internacional, ela é concedida para apenados com pena de morte. O gesto humanitário aqui, ou a razão humanitária, ela fica em segundo plano, não é perceptível. E nós temos que tomar cuidado ainda se essa ideia não seria absorvida pela sociedade como eu posso atacar as instituições democráticas, posso ser condenado num processo judicial por isso, que ainda assim terei um subterfúgio previsto na Constituição para me livrar da pena. Doutor, aproveitando que o senhor entende tudo disso, é um professor, né? Estamos aqui então para tirar duas dúvidas rapidamente ainda em relação ao trâmite, ao desenrolar dessa questão. Uma delas é que houve uma aplicação de multa, né, do deputado. E pelo que a gente sabe, multa se dá no âmbito civil. Eu desconheço multa no aspecto criminal. Criminal é prisão, é outro tipo de... Então, gostaria que o senhor esclarecesse, né? Porque no civil, se alguém, por exemplo, faz uma postagem xingando alguém no Facebook, a pessoa ofendida apresenta essa reclamação e o juiz determina, então, que se não retirar vai ser X mil reais por dia e ponto. Então, isso no civil, né? No criminal eu não tenho esse conhecimento, gostaria que o senhor explicasse se existe. A outra coisa, existe julgamento sem réu? É outra coisa que eu também desconheço. O deputado foi até lá para acompanhar a sessão de julgamento e foi impedido de entrar com a alegação
em relação à Covid, né? Que a gente sabe que está liberado já e não existe mais esse tipo de restrição. O que o senhor tem a dizer sobre essas duas questões, assim, rapidamente, objetivamente, por favor? Bom, com relação ao primeiro questionamento, existe na seara penal a possibilidade de pelo menos 3 tipos de pena. A mais comum, que já vem à memória nossa, é a privativa de liberdade, que é a prisão. Eu tenho também penas de natureza criminal, que são restritivas de direitos. Por exemplo, não participar de concurso público. E eu tenho, além de todas essas aí, a pena pecuniária. É possível no penal que seja estabelecido também uma pena de caráter pecuniário. A gente fala em multa-dia, tantos reais multa-dia, né, por dia que foi multado o réu. Agora, com relação ao julgamento em si, da não participação do deputado, se as regras internas do tribunal estão vigentes, porque a pandemia ela arrefeceu, mas ela ainda não foi declarada encerrada efetivamente, e existem regras para o ingresso dentro da corte, e essas regras foram descumpridas, não há nenhum tipo de irregularidade. Até porque o réu pode participar do julgamento nessa situação. Imagina que ele não quis se vacinar, por exemplo, e o Supremo exige a vacinação. Eu não sei se é isso, mas essa é uma das exigências que nós temos para adentrar o fórum. Não tomei vacina. Eu posso acompanhar o julgamento ao invés de presencial por intermédio de um link virtual, onde eu tenho possibilidade de fala, se for um momento de interrogatório, por exemplo, como de análise do que está acontecendo juntamente com o meu advogado. Então, eu penso que, nesse sentido, se essa foi a ideia, né, de descumprimento de protocolo sanitário, não vai acarretar a nulidade do julgamento. Muito bem, quero agradecer a participação do Dr. Cláudio Bahia, advogado, professor doutor em Direito Constitucional. Obrigado, Bahia, pelos esclarecimentos. Tenha uma ótima sexta-feira e certamente aqui no Café com Política teremos outras oportunidades aí de abordá-lo. Muito obrigado, até a próxima. Muito bem, nós vamos agora então para um rápido intervalo comercial e depois nós vamos repercutir tudo isso que foi discutido agora, buscando aqui a opinião do Bruno, do Jabur, do Kleber, do Bizarra. Vamos esgotar um pouquinho mais o tema para que a gente veja também o que pode acontecer do ponto de vista político com tudo isso que está acontecendo no país. É um instante só, um intervalo rápido, na sequência, mais Café com Política. Café com Política. Volta já. 96. As melhores condições do ano da AgriShow já estão na Ford Caminho. São muitas vantagens para você adquirir seu Ford 0 km. Supervalorização do seu usado, garantia de preço, melhor prazo de entrega e até 35 mil de desconto. Isso mesmo, até 35 mil de desconto. Aproveite! Uma nova Ford, um novo caminho. Em Bauru, Avenida Aureliano Cadia, 660. Telefone 14 99753 2784. Juntos salvamos vidas. Nacionais e importados, tudo no só lugar. Chevrolet Peças, oficina e autopeças pra você confiar. Chevrolet Peças. E agora, com o site mais completo. Acesse chevropeçasbauru.com.br e confira as novidades. Chevrolet Peças, Rua Antônio Alves, 751. Chevrolet Peças. É possível estar um passo à frente e antever o futuro, ter em mãos o resultado de pesquisa em tecnologia para híbridos mais específicos? Sim, é possível. Com a Forseed, você tem acesso a tudo isso, além de profissionais comprometidos com o crescimento da sua lavoura, que vão potencializar a sua produtividade e o desenvolvimento do seu negócio. Tecnologia, performance, produtividade. Forseed, o híbrido certo para um novo campo. 96 FM, disparado, a maior audiência online do Centro Paulista. Já comprou ou está comprando carros PCD? Prado Rodas tem as melhores opções de rodas para você. WhatsApp 98156-6255, Avenida Aureliano Cardia, ao lado do Sesc. Você sabe onde está a sua saúde? Eu vou contar para você. Saúde está no corpo, saúde está no cuidado, saúde está na boca.
Quando você cuida bem da sua saúde bucal, ganha muito mais que um sorriso bonito. Com uma boa escovação, boa alimentação e visitas regulares a um cirurgião dentista, você evita problemas odontológicos que podem ter impacto direto na sua qualidade de vida. Consulte sempre um cirurgião dentista. Uma campanha do Sistema Conselhos de Odontologia. Sexta-feira, papai, pode olhar aí. Dia de comprar Onix Sedan à pronta entrega. Na Mantini Chevrolet de Bauru com super desconto. Detalhe pequeno, bebê. O sedã mais vendido do Brasil. Com porta-malas de 500 litros. Corre pra Mantini Chevrolet. Siga 96FM no Instagram. @96FM Bauru. Unimed SP Clientes, o aplicativo da Unimed Bauru disponível para a sua saúde. Agendamento de consultas e exames, resultados, guia médico, autorização para procedimentos, segunda via do boleto. Baixe agora e tenha facilidade na palma da sua mão. Unimed SP Clientes. Unimed Bauru. Cuidar de você, esse é o plano. Vai construir ou reformar, pra que arriscar? Tábua, sarrafo e batente não é brincadeira. Pau pra toda obra, é só no Caio Madeiras. Caio Madeiras, é só no Caio Madeiras. Tem madeira por aí que eu nem jogo na lareira. Qualidade de verdade é só no Caio Madeiras. Caio Madeiras, é só no Caio Avenida Madeiras. Nações Unidas, quadro 46, fone 3281-2929. Nivus com taxa zero? Sim! Na Felivel Bauru você encontra Nivus à pronta entrega e agora com taxa zero. São poucas unidades. Não espere mais. Venha até a Felivel Bauru ou agende uma visita que nossos consultores irão até você. Nivus, o SUV mais desejado, agora com novo pacote e taxa zero. Felivel Bauru, fone Whats 3235-9000. Volkswagen. Está de volta Café com Política. São 8h02. Você que acompanha diariamente aqui o Dum Dum no Túnel do Tempo, pedimos para esperar um pouquinho. Toda sexta-feira com o Café com Política, o Túnel do Tempo começa às 8h30 da manhã. Mas acompanhe conosco o Café com Política. Nós estamos discutindo a questão envolvendo a condenação do deputado Daniel Silveira e o ato do presidente da República de ontem, que trouxe para ele um indulto, né, uma graça. E nós acabamos de ouvir um advogado especialista, um constitucionalista, né, trouxe aí a visão, e nós queremos agora repercutir a questão política. O Bruno Pascarelli, que está conosco, que é professor de Relações Internacionais e doutor em Ciência Política, vai além da questão técnica, né? Porque ontem os bolsonaristas de primeira ordem, nossa, que presidente corajoso, é ele. Já os que não são favoráveis ao Bolsonaro, notadamente os favoráveis a Lula, rasgaram a Constituição. Tem essa questão aí de alimentar a tropa, tem a questão política por trás disso tudo que está acontecendo. Com certeza, né? Atrás de todo aspecto técnico de uma decisão judicial tem um aspecto político. É muito difícil nós separarmos hoje em dia uma decisão dessa do seu aspecto político, ainda mais considerando que nós temos eleições ao final do ano, né? Então, quando o Bolsonaro emite a decisão dele, por mais que ele possa emitir essa decisão, como o professor Cláudio Bahia disse muito bem na sua fala, ele também está trazendo o aspecto político, pensando em eleições, pensando em agradar a sua base eleitoral, né? Então a gente nunca pode dissociar, né, esse tipo de decisão, também a decisão do STF, né, como uma decisão judicial, mas também uma decisão política. Agora, Bruno, ele ganha ou perde? Porque alimentar a tropa é aquela coisa. Os bolsonaristas são bolsonaristas. Como o lulista é lulista. Você pode encontrar um sujeito igual do Lula, ele pode atropelar alguém, ele vai achar que é o cara que entrou embaixo do carro. Se achar alguém também que igual do Bolsonaro, ia acontecer a mesma coisa. Não, eu tava o carro certo, o cara se jogou embaixo. É assim que está funcionando. Você acredita que essa decisão, do ponto de vista político, ela não só alimenta converte aqueles que já estão convertidos? Olha, do ponto de vista científico, é difícil prever alguma coisa, porque pela primeira vez acontece isso no Brasil, né? Então a gente não tem ainda uma consequência analisada, né, do que isso poderia gerar. Mas do ponto de vista político, né, a gente tem com certeza ele consegue manter aquela base que ele consegue chegar no segundo turno, né? É então, isso que você entende que seria talvez
o mais razoável, né? Quer dizer, me alimentar para que eu possa efetivamente ir para o segundo turno. Sim, essa base, a base que é a base hard do Bolsonaro, né? O núcleo duro do Bolsonaro, que gira ali em torno de 15%, 20%, que é o pessoal que nunca abandonou o Bolsonaro, então ele está diretamente dialogando com eles. Então, ele continua na mesma linha, ele continua politicamente atuando nessa linha. Ou seja, ele é Bolsonaro Paz e Amor recentemente, mas nem tanto também, tanto. Né? Agora, Jabur, essa questão, vamos voltar à questão, não técnica, né, mas de um olhar da sociedade. Nós olhamos hoje o Supremo, eu tenho feito aqui até alguns editoriais, até com medo, viu? Eu escrevo aqui algumas coisas, falo, daqui a pouco esses caras vão me perseguir. A gente coloca, e está evidente que o Supremo vem extrapolando o razoável, né? Emissão de juízo de valor fora do processo, participação em Congresso, o Barroso questionando o regime presidencialista, este rito do processo, muito bem colocado pelo Kleber, né? Na minha visão, atropelou tudo. Como é que você viu, inclusive chegando a essa condenação de mais de 8 anos, até para forçar a prisão em regime fechado? Qual que é a tua avaliação como jornalista que analisa aí esse ambiente político? Café, eu como jornalista, antes de mais nada, eu queria agora dar minha opinião sobre o fato em si, que foi o mérito lá da ação, né? Ou seja, os ataques e as ameaças que o deputado Daniel Silveira fez ao Supremo e à democracia como um todo. Eu acho absurdo o que ele fez, acho condenável de alguma forma, talvez não com esse peso todo, mas condenável, porque como jornalista, e nós todos aqui, somos guardiões da liberdade de expressão, nós defendemos a liberdade de expressão assim como quem defende um filho. Só que eu aprendi na minha vida toda pessoal e na minha vida profissional também que não existe direito ilimitado, não existe liberdade ilimitada, né? Ainda que seja para um congressista que tenha imunidade parlamentar, a imunidade ele deve usar para proteger as suas garantias, seus direitos de atuação, mas daí a defender a morte de alguém, defender, atentar contra a integridade de uma instituição e principalmente a pessoa, né, que for o mais grave aí não dá para concordar de forma nenhuma, né? Eu acho até que nesse sentido a pena proposta lá pelo André Mendonça, pelo bauruense inclusive, né, que está lá no Supremo ou alguém que passou por Bauru, eu acho que ela tem um grau de razoabilidade maior. Um pouco menos de 3 anos. 3 anos, 2 anos. É o que a gente vê, inclusive, na média de crimes de opinião por aí. A gente, na imprensa, nós estamos acostumados a lidar com crime de opinião. Às vezes até já fomos réus nisso, né? Uma opinião mal colocada no jornal. A gente tem essa ideia, né? Então, claro que isso não é técnico, é uma opinião de quem observa apenas, mas eu acho que, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, né? Por isso eu fiz aquele questionamento ao Cláudio no início, né? Eu nunca tinha visto essa coisa do próprio poder da terceira instância ser a acusadora, ser a ré e ser também a jogadora. Quer dizer, isso na cabeça do leigo e da gente que está acostumado e defende o Estado de Direito Democrático, de fato não caiu bem. Pode ser que agora com os dias essa discussão avance e a gente chega a essa conclusão. Ou então a conclusão de que foi pesado demais. Agora, Kleber, você não acredita que o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, né, em especial ele, agiu muito tardiamente, inclusive ele se manifestou só no início da noite de quarta-feira e não houve por parte do Legislativo uma proteção do seu, né, porque o Daniel Silveira é a vítima hoje, amanhã pode ser qualquer congressista. E quando validaram aquela ação de prisão que o Alexandre de Moraes fez pro Daniel Silveira, praticamente está dizendo, pode tocar a vida aí. Como é que você vê o posicionamento do Legislativo como um todo? Eu acredito que essa situação é muito delicada, como o Pasqualelli falou também, a questão, nós estamos numa polarização complicadíssima, né, que o país nunca viu isso. O presidente disse que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, na verdade o presidente do Senado, que não vai fazer nenhum tipo de revisão com relação ao indulto aí feito pelo presidente Bolsonaro. Ele não vai questionar isso porque é um direito realmente que está na Constituição brasileira. Uma coisa em cima disso também, que eu acompanhei e que ele opinou na época, mas também de forma bem tímida, é com relação à tornozeleira eletrônica, uma coisa que eu vim acompanhando também e até não deu tempo a gente conversar isso com o Bahia, que seria interessante ele explicar para nós também. Eu sei que a tornozeleira eletrônica, ela substitui muitas vezes a prisão preventiva.
né? E a prisão preventiva, não se pode ter prisão preventiva com um parlamentar. Parlamentar é só quando é flagrante, então não existe preventiva. Então ali também havia um questionamento nesse sentido. É uma situação, eu não queria estar no lugar do presidente do Senado nesse momento, porque é uma situação muito delicada. Com relação ao Senado, eu gostaria até de fazer um alerta para quem está nos ouvindo, nos vendo, e o eleitor particularmente, né? O Senado, esse ano a gente tem eleição para senador. Olha só, o Senado é a instância revisora quando o judiciário não atua de acordo com a Constituição. Então tem que ter muito cuidado na hora de escolher o seu senador. É por aí, né, Bruno? E é no voto que a gente consegue mudar. E essa questão do Supremo surge também num modelo que nós não estávamos acostumados. Por exemplo, hoje a militância bolsonarista coloca aqui, ó, fique atento aí, você vai eleger quem como presidente? Na gestão futura vão ter 2 indicações para o Supremo. Você está querendo manter essas indicações mais à esquerda? Ó, vota em mim que eu vou fazer mais à direita. Como é que você vê também essa discussão que transcende um voto direto, mas já pensando nas consequências políticas e até do ponto de vista judicial de quem nós vamos eleger? De quem nós vamos eleger no sentido de como? Presidente. Sim. Porque o presidente que for eleito vai nomear 2 novos membros do Supremo. E aí começa a colocar isso como uma condicionante. Ó, vota em fulano de tal porque é ele que vai estar com a caneta na mão. Com certeza, né? Então a gente vai ter, caso o Bolsonaro seja eleito, a gente vai ter mais 2 ministros indicados por ele, né? Ou o Lula, se for eleito. Ou o Lula, se for eleito, também vai ser indicado por ele. E toda indicação, ela tem o critério técnico, obviamente, mas tem o critério político. A gente não pode separar o critério político de uma indicação ao STF, né? Então, normalmente, a pessoa que é indicada ao STF, ela adere aos valores do presidente que está indicando, né? Valores ideológicos, valores políticos. Então, é normal que, a partir do momento que aquele ministro é indicado, por exemplo, ele, no primeiro momento, principalmente, ele tem uma convicção de aderir às propostas políticas do presidente. A gente pode ter algumas mudanças ao longo de anos, por exemplo, de um ministro específico. Marco o meu território, respondo aquele que indicou e depois eu sigo a minha vida. Exato. Houve um questionamento até do posicionamento do André Mendonça, né? Exato. A trupe bolsonarista não gostou nada dele não ter pedido a revisão do processo, eventualmente até ter votado favorável a uma condenação, né? Sim, exatamente. E é importante ressaltar também que, apesar dessa indicação política, todo ministro do STF era independente, né? Então ele não precisa necessariamente seguir as questões políticas e ideológicas do presidente que indicou ele. Ele tem independência, ele é um técnico, mas ele também responde, ele também analisa politicamente o cenário. Jabor, para a gente fechar esse tema, o que você acredita que pode acontecer? Quer dizer, a partir de hoje, a repercussão, quer dizer, o holofote em cima da questão, do ponto de vista jornalístico, matéria-prima abundante, e vão tentar esgotar isso, colocando em xeque o uso não adequado desse instrumento. É mais um ingrediente fervente, né, para o debate político. O próprio Supremo, aí na Berlinda, o sistema democrático, com as falas do Daniel Moraes, a eleição em si, né, com essa coisa polarizada que a gente vê, e essa atitude, as 2 atitudes do Supremo e do presidente só reforçam a polarização que vai seguir até dia 2 de outubro, talvez 31 de outubro, 31 ou 30, né, que é o segundo turno. Então nós vamos ter que conviver com isso, e eu acho que a análise tem que ser ponderada, tranquila, né, serena, tem que observar aspectos técnicos, políticos também, mas sem muita emoção, com razão, né? Isso é até um apelo que a gente faz para as pessoas, né? Vamos analisar com razão, deixa a emoção. A emoção faz parte da vida, mas tem que pesar um pouco menos do que a razão, eu imagino. Agora, Kleber, a Assembleia Legislativa de São Paulo já teve um caso ali de assédio, né? Uma condenação do nosso colega aqui de Botucatu,
doutor Cury, 6 meses de afastamento, e veio o caso do Arthur Duval, que também alega que foi julgado muito rapidamente, que ele já foi condenado, e culmina, né, dele ter seu nome indicado na comissão de ética por unanimidade para ir a plenário, e ele renuncia ao seu mandato. Qual é a tua leitura no caso agora do Arthur Duval, que é outro fato que nós estamos discutindo, não projeto, não estamos discutindo projeto de lei nem nada mais, a atuação de um parlamentar. Como é que é? O peixe morre pela boca? Mamãe falei? Mamãe renunciei. Mais um, você vê, né? Que é tudo na palavra, o poder da palavra, né? O que você fala gera mundos, gera uma série de situações e é isso que a gente está vendo. Então, mais outro, né, deputado que fala um monte de absurdo, de coisas que não tem nada a ver. Eu concordo com o João plenamente. Eu até questionei algumas coisas aqui em relação ao rito, mas não ao conteúdo do que o deputado falou, que é um absurdo, né? As pessoas têm que ter respeito, tem que ter... E o Arthur Duval passou do limite, né? Da forma com que ele falou, quer dizer, e quebrando, inclusive, impedindo, cortando ao meio agora, um projeto ambicioso do MBL, de onde ele veio, que estava ali com o Kim, aquele povo todo, articulando até essa candidatura presidencial do Moro, enfim. E o próprio Arthur Duval era pré-candidato ao governo do Estado. Ao governo de São Paulo, então estava em curso um projeto extremamente ambicioso e que poderia fazer muita diferença. E de repente tudo cai por terra. Porque nesse momento estão mal, né? E o próprio Kim, que antes tinha dito que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Então é uma sequência, né? Então eu vejo aí que está na hora de pensar um pouquinho mais, como o João falou, agir um pouquinho mais com a razão, mas infelizmente, né, a política ela é emoção. A gente já falou sobre isso, inclusive a decisão do voto por parte do eleitor, aí 90% ou 95% é por emoção, não tem, ele pode até justificar com a razão o que ele fez, mas age pela emoção, e agora, mesmo renunciando, eu acredito que ele vai ter problema aí com a inelegibilidade, né? Porque pode seguir o processo. E aí, Bruno, o homem público esquece que ele é um homem público quando entra na política, quer dizer, você não se pertence mais, né? Ou é mesmo um desvio de caráter e de repente entre os amigos eu sou um e faço pose para os outros. Como é que você vê aí, principalmente esse caso envolvendo o Mamãe Falei e o Arthur Duval? Olha, um homem público, ele é um homem público, mas ele também responde pelas suas ações privadas nesse caso específico, que a gente lamenta completamente pelas declarações dele, né? Mas a gente tem uma situação realmente que hoje em dia, né, qualquer declaração que os políticos dão, não importa se você está falando para um público específico, a partir do momento que aquilo é gravado, ela tem uma consequência muito grande por conta das redes sociais, né? Então, quando um político fala para o seu público, quando um político fala para a sua base, essa mensagem chegará para o Brasil como um todo, né? E essa mensagem poderá ser, por exemplo, transformada em uma estratégia eleitoral para justamente você bater de frente com aquele candidato, né? Então a gente tem esse caso do Mamãe Falei, né? Que sai de qualquer limite, né? A gente já está falando de direito humanitário, a gente está entrando numa discussão que nem deveria, né? Essa fala dele, mas quando um político no seu trato público, né, fala de questões muito polêmicas, essas questões polêmicas elas podem ter sim uma consequência muito ampla para a discussão eleitoral, como a gente viu, por exemplo, nas últimas semanas o próprio Lula fazendo algumas discussões que não agradaram a própria base, que geram, por exemplo, um repúdio ainda maior de quem já não apoia, né, as posições do ex-presidente Lula, por exemplo. Eu queria acrescentar, Bruno, Cafeu, Ricardo, Kleber, que é interessante como esse processo todo tem o lado dialético dele, né? Sem querer ser acadêmico, muito acadêmico, e também não sou acadêmico, mas a gente vê que nessas duas crises, pode estar um avanço para a sociedade que até hoje não sabe lidar com o direito de expressão, uma boa parte das pessoas, pelo menos. Na internet trouxe esse instrumento para as pessoas, né? Até há 20 anos, 25 anos atrás, a comunicação era unidirecional,
dos meios de comunicação, dos profissionais, no sentido de mão única em relação à população. A partir da internet a população passou a se expressar. Esses dois deputados são recentes, são novos, né? São frutos de um grupo aí que se diz que não é da política tradicional, enfim, eles são bem um substrato da população, né? De uma forma em geral. E essas duas declarações que geram ainda tanta polêmica, talvez sirvam, a gente não consegue tangenciar isso agora, né? Porque são coisas que são processos aí em andamento na sociedade, mas quem sabe isso nos ajude a pensar melhor nessa questão da liberdade de expressão, da possibilidade que eu tenho de falar a qualquer momento, a qualquer segundo na rede social, mesmo pessoalmente, né? Até que ponto nós podemos exercer esse direito, né? Quer dizer, eu continuo achando que direito na vida não é ilimitado, senão a gente não viveria em sociedade. Para viver em sociedade eu tenho que ter um certo freio, né? Eu tenho que ter um limite para poder respeitar o espaço do outro. E vai de coisas simples, né? Como alguém que não gosta de alguma coisa já... Você é do mal, você é isso, né? E com coisas complexas como essa. E quem é especialista em rede social, em candidatura e manutenção de candidatura é o Kleber Santos. Kleber, certamente essa potencialização, né, de uma resposta imediata, ou aquilo que o Bruno colocou, eu faço uma gravação, falo para um pequeno público, como o Lula fez, por exemplo, no sindicato, abordando aquela questão envolvendo os deputados, vai lá, pressiona a casa dele, então, quer dizer, alguém pega aquilo ali, isso vira um monstro, né? É nessa linha, né? Exatamente, Café, como a gente até comentou aqui antes, o Pasqualelli colocou bem, falava-se uma coisa aqui do grupo que ele queria ouvir, e justamente o grupo contrário, o mesmo candidato falava outra coisa, e ficava por isso mesmo, né? E se alguém dissesse que ele falou, dizia, não falei. Não foi bem isso, entenderam mal. Então, isso não existe mais, né? Então, toda pessoa hoje tem seu smartphone, tem como comunicar, gravar, colocar, disponibilizar, compartilhar, e antes mesmo do candidato sair ou do político daquela reunião, isso já está bombando nas redes sociais, isso que está acontecendo. Uma coisa que o João colocou aqui me chamou a atenção, a questão da liberdade e de como lidar com essa liberdade total que a gente tem hoje. O que está acontecendo? Que mudança que eu vejo assim bastante significativa? Antes, quando não tinha essa rede social, não tinha toda essa... O que havia? A imprensa, a que se fala agora, a imprensa tradicional, ela tinha um papel moderador, um papel muito importante. Continua tendo, mas ela tinha mais ainda, porque ela ponderava. Vinha alguma coisa desse tipo, ela dava uma... Opa, para aí, né? Então, ela acabava contrabalanceando um pouco, era uma espécie de filtro, né, que existia. Nesse momento não tem mais filtro, porque coloca o que quer, né? Coloca o que quer e pronto. E aí mente, não tem nenhum escrúpulo, não tem nada a ver. Então, assim, não existe mais filtro. Então, cabe agora esse amadurecimento da própria sociedade, das próprias pessoas, em ter um certo equilíbrio para que conduza bem essa liberdade que tem hoje, que é maravilhosa, é a democracia, meio de comunicação democratizado, mas tem que ter responsabilidade. E é interessante também, né, que toda essa discussão que a gente está fazendo agora não é uma discussão que se iniciou justamente agora, né? Então, toda essa discussão de liberdade, ela nasce, por exemplo, no século XVII, século XVIII, e muitas pessoas falam, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou livre, porque eu sou liberal. Mas toda a construção da teoria liberal do século XVIII, do século XIX, vai falar o seguinte, a gente é livre, a gente pode fazer realmente o que a gente quer, desde que tenha limites, né? Qual é o limite? O dano que eu posso causar a outra pessoa. Então toda a teoria liberal construída, liberal ocidental construída no século XIX, que dá base para o liberalismo do século XX, ela é pautada nessa ideia justamente de você conter a sua liberdade quando necessário. E qual é essa contenção? O dano coletivo. A partir do momento que você gera um dano coletivo, essa liberdade tem que ser realmente contida. Para a gente finalizar, Bruno, esse ponto que o Kleber tocou do papel da imprensa. Hoje são jornalismo de opinião, né? Não necessariamente do veículo. A maior parte hoje muda, né? Contrata gente, busca opiniões distintas. Como é que você vê o papel moderador da imprensa, que está deixando um pouquinho de ser esse papel moderador? Olha, a imprensa é super importante, né, em uma democracia, né, ela faz parte do jogo político também, ela pode influenciar, né, o voto, ela pode influenciar também a tomada de decisão, né, inclusive essa é uma discussão, a gente pode usar como exemplo a guerra atual, né, como a própria imprensa, a mídia, ela faz com que, por exemplo, o Biden nos Estados Unidos tome uma posição mais forte
não de entrada na guerra, né, mas de se posicionar. Então a imprensa ela influencia a tomada de posicionamento, por exemplo, de um líder, como é o caso do Biden. E se ela influencia a tomada de um posicionamento de um líder, é claro que ela influencia o voto, por exemplo, né, de uma pessoa comum. Ela auxilia o eleitor comum a votar, ela auxilia o eleitor comum nesse processo, né? Então a imprensa é fundamental, a imprensa é um dos bastiões da nossa democracia, a gente tem que realmente defender. Bruno Pasquarelli, professor de Relações Internacionais, doutor em Ciência Política, obrigado pela sua presença, um forte abraço e, claro, em outras oportunidades teremos você aqui no Café com Política. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre disponível para falar um pouquinho mais. João Jabur, ser jornalista, meu amigo, matéria-prima não falta, hein? Não falta, mas vamos em frente, estamos aqui para isso mesmo, um grande abraço a todos. Até sexta-feira que vem, João. Kleber, obrigado pela participação. Obrigado, e se nada acontecer outra bomba até sexta-feira, eu creio que voltamos à pauta dos jovens, né? Exatamente, falar do jovem na política. Ótimo final de semana. Mais de 1 milhão de jovens entre 16 e 18 anos pegaram o seu título de eleitor. Se vão às urnas, a gente não sabe, mas que pegaram. E aí, Ricardo Bizarro? Fechamos então mais uma edição aqui do Café com Política, de volta na próxima sexta-feira. Todos um ótimo final de semana. A gente volta com 360 na segunda.